Olá, gente! Então, como prometido, esse vídeo aqui vai falar sobre como fazer os artigos da VP1 e VP2, tá? Eu espero que vocês vejam esse vídeo agora, quando vocês estão começando o curso, e que vocês vejam de novo quando vocês começarem efetivamente a escrever, porque muitas das coisas que eu vou falar só vai fazer sentido quando vocês tiverem um argumento ou uma ideia. No entanto, só eu explicar não vai ser suficiente. Vocês vão ter que montar um argumento e me mostrar. Muitos de vocês vão ter dificuldade de fazer e isso é totalmente normal, porque na escola só pedem pra gente trabalho descritivo, né? Só que você tem que aprender isso aqui para fazer a monografia. Alguns de vocês fizeram metodologia, talvez isso tenha ajudado a definir um pouco o que é um artigo acadêmico, não sei, tá? Mas eu vou explicar aqui como se vocês não soubessem nada. Então, como eu já tinha falado aqui, ambas as avaliações, VP1 e VP2, serão artigos argumentativos e não descritivos, tá? Ou seja, eu não estou tão preocupada com o acúmulo de conhecimento, o quanto vocês sabem da bibliografia, até porque vocês vão fazer em casa, então você pode acessar a bibliografia. Mas como você usa ela para defender o seu argumento, tá? Vocês vão ter que fazer um argumento central, tanto na VP1 quanto na VP2. E o argumento, não existe argumento certo ou errado. Você tem um argumento bem fundamentado, né? O quanto você consegue usar o material da classe ou da sua pesquisa independente para que aquilo sirva para me convencer do seu argumento, tá? Então, só relembrando, 3 a 5 páginas, eu sou super flexível com o número de páginas, eu estou mais preocupada com como você defende seu argumento. Muitas vezes mais páginas só está mostrando que você está fazendo uma descrição que não é necessária, então sempre fica atento a isso. Até em algumas monografias eu já percebi que muitas vezes tem um capítulo histórico e aí a pessoa vai desde o tempo do Tiranossauro Rex, porque ela não sabe por que ela está botando um contexto histórico. Ela acha que é uma coisa, que é uma regra de monografia, e quando na verdade o contexto histórico a gente põe só para embasar o nosso argumento, tá? Tudo que está no artigo, tudo que está na sua monografia é para embasar o argumento que você fez na introdução, tá? Então, a questão é não ficar escrevendo, mas ter a certeza de que está bem fundamentado o seu argumento, a sua hipótese, a sua teoria, chame como você quiser chamar. Tampouco é necessário você usar todo o material da aula, tá? Eu quero que ela veja que eu li tudo. Não é assim. Você vai usar o material que te serve para o seu argumento, tá? Muitas vezes vai ter material que não tem nada a ver, e tudo bem. Eu fiz o curso contando que você não vai saber 100% de tudo, mas eu quero que você pegue aquele material que eu coloquei e use para você, para sua pesquisa final. Bom, mesmo no caso da VP1, eu vou fazer perguntas muito gerais, tá? E isso vai permitir a você que você consiga bolar uma série de argumentos sobre uma série de temas. Eu não vou ter nenhuma questão muito específica que você tenha que saber uma coisa. Eu vou fazer perguntas do tipo, no pós-Guerra Fria, defina um pouco como são os conflitos, o que isso tem a ver com direitos humanos. Então, são coisas muito gerais que você consegue levar para aquilo que te interessa mais, que você sabe mais e que você consegue pesquisar mais, ok? Então, aqui, eu tô lendo aqui o guia, né? O guia para produzir os artigos da VP1 e VP2. Isso aqui está no nosso Drive, tá? Isso é muito importante porque vem aqui os detalhes de como você vai fazer esse artigo. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu fui botando alguns pontos sobre o que é um bom argumento, mas primeira coisa eu queria definir o que é descritivo, o que é argumentativo. Bom, escola, principalmente quando a gente faz um trabalho de escola, é totalmente descritivo. O que isso quer dizer? Você vai fazer um trabalho sobre a Al-Qaeda.
Você fica 5 páginas me contando que a Al-Qaeda é uma organização terrorista, que nasceu não sei que ano, que é financiada por não sei quem, etc, etc, etc. Então, você só tá me contando história. Você só tá me descrevendo aquilo. Você não tá fazendo nenhum argumento. A descrição, muitas vezes, ela é importante. Porque, por exemplo, se você vai fazer um argumento sobre a Al-Qaeda e vai falar que ela é muito violenta, você vai ter que me dar algum contexto deles. Você vai ter que explicar quem eles são, tá? Mas você vai dar esse contexto limitado ao seu argumento. Ou seja, se você está falando da Al-Qaeda hoje, não tem por que você falar da Al-Qaeda ontem. A não ser que você esteja dizendo que eles estão mais violentos hoje. Então você teria que falar sobre eles 10 anos atrás, quando eles eram menos violentos. Entende? Então é o seu argumento que leva ao quanto você vai ter de descrição. Descrição é só contar de história, sem opinião. É só você falar como uma coisa é, tá? Eu não quero isso, eu quero que você tenha um argumento. O que é um argumentativo? É você dar a sua opinião, mas embasada. Então, uma opinião é o seguinte: a Al-Qaeda é a organização mais violenta que existe porque X, Y, Z. Tá? Entenderam isso? Não basta você falar a Al-Qaeda é a organização mais violenta que tem. Isso é uma opinião que não tem base, não tem fundamento. Então você tem que me dar evidências para que eu consiga ser convencida do seu argumento. Então você vai falar: o Hamas é um grupo político que é diferente da Fatah e diferente da Autoridade Palestina. Por que isso, isso, isso? Esse isso não quer dizer que você, quanto mais razões tiver e mais evidências tiver, mais você vai me convencer. Não funciona assim. Eu aconselho vocês a pegarem no máximo 3 motivos, ou 3 critérios ou evidências, e vocês fundamentarem bem essas 3 evidências. Porque, por exemplo, se eu vou falar os Estados Unidos são o país mais agressivo do sistema internacional, porque isso. E esse porquê também pode ser como é visto nesse caso, esse caso. Pode ser casos também que você vai mostrando. É muito mais efetivo você pegar 3 casos e você me mostrar bem os detalhes desses 3 casos do que você citar 15 casos. É claro que você pode falar assim: existem inúmeros casos que mostram isso. Eu escolhi esses 3 casos, mas existem outros. Bota numa nota de rodapé, que aí você mostra que você sabe todos, mas que você escolheu só 3, tá? Então, não tem a ver com a quantidade de evidência que você vai me dar. Para vocês, eu acho que é ideal vocês terem uns 4 argumentos no máximo, tá? De convencimento. Então, ficou claro o que é argumentativo, o que é descritivo? O argumentativo tem um argumento, uma opinião, seja ela qual for, e o que importa é quão embasado você está. De novo, não adianta só você falar: a política externa brasileira hoje é pior do que a de ontem. A política externa brasileira hoje é enfraquecida. O Brasil é visto com vergonha pelos outros países. Não, isso não é suficiente. Você tem que falar por que XYZ ou como visto nos casos 1, 2, 3. Tá? Tem que ter a evidência. Eu coloquei aqui, se vocês puderem pegar o guia e irem acompanhando comigo, um bom argumento, ele é sempre conciso e claro. O que quer dizer isso? Para você fazer um bom argumento, você não precisa... Se o seu argumento tiver 5 linhas, tem alguma coisa errada aí. Porque um argumento, normalmente, ele é: a política externa brasileira hoje é incoerente. Por que XYZ? Então, tá claro e tá conciso. Se o seu argumento tá confuso, ele vai estar longo. Então, se ele tá longo, isso te dá uma certa noção de que ele não tá legal. Um outro exercício que vocês podem fazer é tentar explicar o seu argumento para alguém. Se a pessoa não entendeu,
é porque tá confuso. Então, assim, o seu argumento, eu tenho que ser capaz de ler o seu artigo e eu tenho que ser capaz de chegar para um colega meu e contar o seu argumento claramente. Se ele estiver confuso, eu não vou conseguir entender qual é a ideia. E a coisa é a seguinte, esse seu argumento, muitos alunos, muitas vezes eles fazem um argumento, botam na introdução e o resto do texto eles esquecem o argumento, ele não aparece mais. O argumento é que vai definir todo o seu texto. E a conclusão você repete ele mostrando como você evidenciou. Então o argumento é muito, muito importante. Por isso que eu quero que quando vocês façam, vocês falem comigo, a gente veja se está bom, se está conciso, se está claro, tá? É muito importante. Aqui eu botei um exemplo disso, tá? O exemplo que eu botei foi: o conhecimento científico que o Estado detém é um fator fundamental no acúmulo de poder. Isso é o argumento. Porque permite a esse Estado não só proteger a sua população, mas usar desse conhecimento como poder de barganha frente a outros Estados que não possuem a mesma tecnologia. Qual é o argumento aqui? O argumento aqui é o de que o conhecimento tecnológico é um fator